boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, mais uma vez aqui conosco. Nós agradecemos a sua participação. Hoje, eu acho que não é novidade para ninguém, nós vamos falar sobre os ataques à França, o ataque terrorista que aconteceu por lá na última semana, na outra semana, ou melhor. Hoje temos aqui o jornalista Bruno Eumano para comentar um pouco mais sobre o assunto. Temos ainda Ramon Azevedo, que veio cantar belíssimas mensagens musicais aqui para a gente. E, é claro, a mensagem de esperança para esse momento do pastor Gilson Brito. O programa Além dos Fatos começa agora. Já está participando com a gente lá da nossa enquete, nas nossas redes sociais, no Instagram? Ainda não? Eu vou mandar um abraço para quem já está por lá e daqui a pouco eu te lembro sobre as nossas redes sociais. Quem está no Facebook com a gente é o Ademir Andrade de Montemor, São Paulo. Um abraço para você, assim como também para o Lázaro Campos, ele é do Acre. Ofélia Xavier Pereira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. No Instagram, a Dayana e Hilda de Garopaba, Santa Catarina. Elas disseram, adoramos o programa. Maria do Socorro, Vera de Porto Seguro, Bahia, manda abraços para as filhas Jennifer e Tailane. Um abraço para vocês também. Se você ainda não curtiu, entra lá no nosso Instagram, @AlemDosFatosNT. Curte as nossas fotos, comenta, fala o que você está achando do programa de hoje. No Facebook já tem a nossa enquete de hoje, tá? Vai lá, deixa a sua opinião. Nosso Facebook é facebook.com/AlemDosFatos. Se você quiser mandar um pedido de oração, falar mais com a gente, por e-mail, alemdosfatos@novotempo.com. Nosso blog novotempo.com/alemdosfatos, lá você consegue pedir a revista e ainda assistir os vídeos, né, os programas que você perdeu. E no YouTube, nosso canal, youtube.com/alemdosfatosNT, você consegue, além de assistir, ainda compartilhar os vídeos que você gostou, que mais você gostou, que mais te agradou aqui no programa, tá bom? Vamos relembrar um pouquinho agora sobre esse fato que aconteceu lá na França, os ataques, né, terroristas. Vamos só dar uma olhadinha num resumo sobre o que aconteceu por lá. O terror voltou a ser pauta nos maiores jornais do mundo. Às 9h20 da noite pelo horário da França. Era uma noite tranquila como todas as outras em Paris, um dos maiores cartões postais do mundo. Noite de amistoso entre França e Alemanha, que depois de 2 estrondos se tornou o primeiro palco do maior ataque terrorista na história da França. O medo levou boa parte dos torcedores para o campo, já que os portões do estádio haviam sido interditados. Mas o perigo estava do lado de fora. 3 terroristas conhecidos como Homens-Bomba estouraram explosivos na tentativa de entrar no estádio. O pânico também estava a alguns quilômetros do estádio. Uma casa de shows recebia uma banda e centenas de pessoas. Outro palco do terror, se não o maior daquele dia. Nas imagens, uma grávida tenta pular pela janela. Logo abaixo, as imagens mostram pessoas fugindo baleadas. A polícia chegou e abriu fogo contra os terroristas. 2 deles e pelo menos 100 pessoas morreram no local. Outros 2 locais públicos foram alvos dos ataques daquela noite. 2 restaurantes, um de frente com o outro, foram atingidos por 2 homens. Um homem-bomba se explodiu e o outro disparou aleatoriamente no local. Momentos depois, em nota, o grupo extremista Estado Islâmico divulgou uma nota onde assumiu a autoria dos atentados. Logo após, o presidente francês, François Hollande, autorizou o ataque a pontos dominados pelo grupo extremista na Síria, como resposta à noite de sexta-feira.
Suspeitos de participarem dos atentados já foram localizados na França. Alguns foram mortos e outros se mataram antes mesmo das Forças Armadas os renderem. Mas o principal, Salah Abdeslam, um belga de 26 anos, ainda está foragido. O país continua em pânico. Na semana passada, centenas de pessoas se reuniram para homenagear as vítimas dos ataques na Praça da República, próximo aos restaurantes alvos dos ataques. Estrondos repentinos dispersaram a multidão que gritava e entrou em alguns estabelecimentos próximos ao local. Policiais entraram em ação temendo um novo ataque. Este policial não identificado, que estava no momento, disse que qualquer movimentação estranha na multidão é momento de agir, porque nunca se sabe quando eles, os terroristas, podem iniciar outro ataque. Felizmente, era um engano. Segundo este vídeo divulgado pelo grupo extremista, os países que apoiarem os bombardeios na Síria terão o mesmo destino da França e que outro atentado está prestes a atingir o coração da América. Ele se referiu a Washington, capital dos Estados Unidos. Realmente é de colocar terror em qualquer nação, né? E a gente foi até as pessoas, os brasileiros, para saber como tem repercutido esse tipo de situação. Vamos dar uma olhada no que eles falaram. Na sua opinião, qual a melhor forma de acabar com o terrorismo? Porque eu penso assim, independente de religião, se for religião que leve a Deus, não importa qual seja, ela está te levando ao amor, está te levando à união. Eu acho que tem que partir do governo mesmo, de todos os países, eles se unirem em geral, né? E para tentar acabar, porque realmente eles têm, né, condições e têm pessoas de estratégia para poder acabar com tudo isso. Precisa muita humanização, né? A paz vem através do amor, do carinho, da paixão, não da guerra. A guerra não constrói, destrói. A guerra depende apenas de mãos humanas ou depende das mãos divinas também, para solucionar tudo isso? Se tiver Deus, alguma coisa assim, claro que eles vão parar com isso, porque isso é falta de amor. Então, se um amar o próximo, não vai ter guerra nenhuma e não vai precisar disso de terrorismo. Eu acho que de geral, principalmente também de Deus, com certeza, né? Porque se as pessoas estão tocadas, estão com Deus dentro delas, isso com certeza fortalece. É isso aí. Eu já estou aqui com ele, que é editor do jornal Novo Tempo, né, Bruno? Bruno também, além de jornalista, ele é editor-chefe do jornal da Novo Tempo. Bruno, muito boa noite para você. Boa noite, obrigado. Obrigada por estar aqui no nosso programa hoje para falar um pouquinho mais sobre esse assunto que, assim, deu pânico em muita gente, né? Deixou muitas nações aí em pânico. Bruno, o jornalismo da TV Novo Tempo tem feito uma belíssima cobertura em cima disso, como também em outros assuntos. Mas, assim, vocês estão muito agora nas redes sociais, estão tendo um contato melhor, assim, com as pessoas. Como que tem repercutido esse assunto? As pessoas estão com medo? Como que tem sido? É incrível, porque esse assunto dominou as nossas redes sociais nas últimas semanas. No jornal, a gente sempre pede a participação dos telespectadores através das redes sociais. E o dia que a gente fez uma pergunta sobre o terrorismo, em virtude dos atentados lá na França, foi um dos que teve mais participação do público, principalmente no Facebook. E as opiniões são bem diferentes. Tem muita gente que obviamente fica com medo, mas muita gente acha que tem que atacar mesmo, tem que agir com violência, porque essa seria a única forma de acabar com isso. Tem gente que acha que não é assim que vai resolver a situação. Então, o público tem opiniões bem diversas. Daqui a pouco a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, que a gente também colocou uma enquete sobre isso. Mas, Bruno, só para a gente entender melhor, quem está chegando agora não entende muito bem essa questão do Estado Islâmico. Quem é o Estado Islâmico? Como eles surgiram? O Estado Islâmico surgiu da Al-Qaeda, que era um outro grupo terrorista que ficou famoso por causa dos atentados de 11 de setembro e que tinham como um dos líderes o Osama Bin Laden, né? O Estado Islâmico surge para ser um braço da Al-Qaeda ali no Oriente Médio e em uma outra região. Mas, com o tempo, ele se separa da Al-Qaeda por questões ideológicas e ficou enfraquecido. O Estado Islâmico vai tomar força mesmo a partir de 2011,
4, 5 anos atrás, com a guerra da Síria, porque grandes potências mundiais não querem a ditadura do líder sírio, Bashar al-Assad. Então, começaram a apoiar grupos que, teoricamente, teriam algum poder para derrubar o Assad. E o Estado Islâmico ganhou força com isso, porque acabou recebendo armamento de grandes potências mundiais, que, inclusive, não viam o Estado Islâmico como uma ameaça naquele momento. Foi um pouco subestimado o poder do grupo, e o grupo vai ganhar força mesmo através, inclusive, das redes sociais, porque faz uma propaganda fortíssima para atrair pessoas para o grupo. E o Estado Islâmico hoje está presente em muitos países. Tem adeptos em muitos países. Inclusive, isso pode afetar de alguma forma o Brasil? Essa é a preocupação de muita gente. Não tem nenhum indício que aponte nesse sentido. Apesar de que muita gente tem cogitado que, por o Brasil sediar um dos eventos mais importantes no mundo no ano que vem, que são as Olimpíadas, que vão trazer gente do mundo inteiro, talvez seja um atrativo para esses grupos terroristas, principalmente, de repente, o Estado Islâmico, que é o mais forte no momento. Mas não necessariamente. O Brasil não tem nenhum histórico de terrorismo e, teoricamente, não tem presença desses grupos. Apesar de ter registro de brasileiros que fazem parte do Estado Islâmico, não tem registro de alguma ameaça aqui, pelo menos não oficialmente. Tá, Bruno, agora só para a gente finalizar, a sua opinião, qual a sua opinião quanto a essa enquete que a gente colocou aí na internet? Foi perguntar também para o pessoal, a guerra contra o terror tem como acabar por mãos humanas ou divina? É difícil, porque assim, essa questão da violência é muito complicada se tocar nela, porque quando a resposta é com violência, quem acaba sofrendo não são só os militares, são muitos civis. Então, o povo da Síria, o povo do Iraque, que vive em locais hoje dominados pelo Estado Islâmico, acaba sendo alvo também desses ataques. Então, assim, por mãos humanas, dá para dizer que não tem uma solução, porque qualquer solução que se ache nesse momento não vai ser a ideal. Tá certo. Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito rápido, né? Mas a gente espera que você volte mais vezes aqui no Além dos Fatos. Daqui a pouco a gente vai ler algumas participações de você aí que está participando com a gente da nossa enquete no Facebook. Participe mesmo, a gente quer saber o que você acha sobre o assunto. Agora vamos de música com Ramon Azevedo. De amor que guia o seu povo em pleno deserto, faz da rocha brotar água e mostra o seu poder. Deus de paz que fecha a boca de leões famintos, acalmando os corações. Deus que tudo projetou conforme o seu querer e que reina sobre toda a criação. E ainda assim não se esquece do perdido pecador, concedendo-lhe a sua salvação. Bem mais perto eu desejo estar, pra te conhecer, pra ouvir tua voz cada instante em que eu viver, pra fazer conhecida tua glória, pra brilhar a tua luz por onde eu for. De amor que guia o seu povo em pleno deserto, faz da rocha brotar água e mostra o seu poder. Deus de paz
que fecham boca de leões famintos, acalmando os corações. Deus que tudo projetou conforme o seu querer e que reina sobre toda a criação. E ainda assim não se esquece do perdido pecador, concedendo-lhe a sua salvação. Bem mais perto eu desejo estar, pra te conhecer, pra ouvir tua voz cada instante em que eu viver, pra fazer conhecida tua glória, pra brilhar a tua luz por onde eu vou. Cria em mim um puro coração e renova em mim um espírito estável. Não me tire de tua presença, não me tire de tua presença. Bem mais perto eu desejo estar, pra te conhecer, pra ouvir tua voz cada instante em que eu viver, pra fazer conhecida tua glória, pra brilhar a tua luz por onde eu vou. Bem mais perto eu desejo estar, pra te conhecer, pra ouvir tua voz cada instante em que eu viver, pra fazer conhecida tua glória, pra brilhar a tua luz por onde eu for. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. É isso aí, que essa seja a mensagem hoje, que tome conta dos nossos corações, afinal a gente precisa realmente estar mais perto de Jesus a cada dia, né? Só assim, eu acho que muita coisa vai melhorar. Essa foi a opinião também que a gente teve lá no nosso Facebook, nas nossas enquetes. A pergunta foi o seguinte: o fim do terrorismo depende de mãos humanas ou divina? Quem respondeu para a gente quase isso foi a Kelly Cristina. Ela diz o seguinte: de mãos humanas com a sabedoria divina. Devemos ouvir mais a voz de Deus, não é verdade? Kelly, muito obrigada pela sua participação. Maria da Penha, ela disse o seguinte: dos humanos e temor de Deus, ou melhor, respeito a Deus. Lido Silva disse o seguinte: mãos divina, com certeza só Deus pode restaurar o amor de muitos que se esfriou. Isidora Campos,
penso eu que só a misericórdia de Deus para quebrantar o coração desse povo. Todos os dias oro pelas nações que ainda não conhecem o nosso Salvador Jesus Cristo. Amanda Amaral, com certeza divina. Tudo isso só irá acabar com a vinda de Jesus. Devemos orar para que ele logo venha. O Reinaldo Santos, da Terra Maravilhosa, Mogi das Cruzes, um abraço para vocês. Ele diz o seguinte: mãos divina. Esses países estão buscando acabar com o terrorismo sendo terroristas. Afinal, em seus bombardeios são atingidos inocentes. Marlon Lima, poderia depender de mãos humanas, mas do jeito que está, só Deus. Conceição Silva Fernandes, o mundo está em crise e pode ser pior se Deus não intervir. Agora, estou aqui caminhando para perto do pastor Gilson, meu amigo. Tudo bem, pastor? Oi, Ana, estou ótimo, e você? Boa noite, estou muito bem também hoje, pastor. Que bom. Em especial porque a gente está fazendo, eu e meu marido, 2 anos de casado. Salatiel, que está aqui no ponto. Um abraço para você, te amo demais. Parabéns para você, para o Salatiel. Vocês formam um casal muito querido. Ah, pastor, obrigada. E, aliás, seu aniversário também está chegando, né? É amanhã, pastor. Amanhã? É amanhã. Olha aí, 47 aninhos, parabéns, Ana, que lindo. Aliás, acho que não chega a 47, não um chega, pouco menos. pastor. 37. Não, sabe por que ele faz isso, gente? Porque aquele dia lá é a minha atrás, vingança, eu chamei ele de pequenininho. É a minha vingança. Mas não vai conseguir, Mas pastor. não é 47, não é 37. É 27 anos, 27. pastor. Pronto, falei. Uma menina. Deus te abençoe muito. Amém. Parabéns. Amém, pastor. Só pra gente quebrar um pouco o gelo, né? Tanto Esse problema, assunto tá triste. assunto pesado, né, pastor? E coloque pesado nisso. Agora, né? pastor, o senhor tem uma esperança para trazer pra gente essa noite? Porque Claro. terrorismo, olha, já basta, né? Já deu por hoje. No Além dos Fatos, a esperança sempre em pauta. Não adianta a gente se iludir pensando que a solução vem do homem, porque a verdade é que violência gera violência. Então, quanto mais se combate os terroristas, mais terroristas nascem e assim está o mundo, de mal a pior. Mas no Senhor nós temos uma maravilhosa esperança. Amém. Então, essa esperança vai vir aqui no programa. No segundo bloco, a gente volta já já. Fica aí com a gente, porque são 2 minutinhos. Já já tem uma palavra abençoada para a sua vida hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Acho que eu já ouvi isso antes, mas é sério, é muito bom voltar. Você sabe que semana passada nós não tivemos o Além dos Fatos, em função de uma semana especial que tivemos aqui na Novo Tempo, foi a Semana Esperança Viva, com o pastor Luiz Gonçalves, com o Quarteto Arautos do Rei. E por falar nisso, que semana poderosa, hein? Que semana abençoada. E hoje nós estamos dando sequência ao nosso programa, mas um detalhe importante. A programação Esperança Viva aconteceu aqui na Novo Tempo semana passada, como já disse. Mas essa programação continua em todas as igrejas adventistas do 7º dia, no Brasil e mais 7 países daqui da América do Sul. Todos os pastores adventistas estamos pregando durante toda essa semana. E não só pastores, nós temos muitos outros queridos voluntários, tanto homens como mulheres, que também estão anunciando a palavra de Deus em cultos alegres, cultos de louvor, cultos de oração, cultos com estudo da palavra de Deus, com testemunhos. Está sendo uma bênção. Eu, inclusive, acabei de chegar da igreja onde estou pregando, aqui em Jacareí, São Paulo, lá no Jardim Esperança. Um abraço para os irmãos tão simpáticos do Jardim Esperança. Eu quero aproveitar e convidar você para assistir a um culto, participar de um culto numa igreja adventista durante esta semana. Se você não sabe onde tem uma igreja, é bem facinho. Você entra no site www.encontreumaigreja.com.br. Entrando nesse site, você vai descobrir uma igreja adventista do 7º dia mais próxima de sua casa. Faça-nos uma visita essa semana. Os nossos cultos são curtos, normalmente das 7h30 às 8h30 da noite.
E aí eu tenho certeza que você será recebido com muito carinho, com muita alegria por toda a nossa irmandade. Fica, portanto, o convite. A Semana Esperança Viva continua durante todas as noites dessa semana e você é nosso convidado para estar conosco nesses momentos maravilhosos de louvor, de adoração ao nosso bom Deus. Eu quero mandar aqui rapidamente alguns abraços. Estive recentemente no Paraná, em Londrina, em Maringá, e tenho aqui abraços para alguns amigos dessas cidades e também de outras. Eu vou ler aqui rapidinho. Abraço para Letícia Hashimoto e a vovó Cida. Elas são de Bauru, São Paulo. Abraço também para o irmão Hélio Carvalho e esposa Dalva Regina. Também para o Salvador, a Ana e a Bruna. Todos são de Borrasópolis, no Paraná. Abraço para os amigos de Londrina, a vovó Aide, também para Ruth Oliveira e sua amiga Helenita, para o presbítero Josué e sua esposa Valdize. Abraço também para amigos de Maringá, o Olívio e a Kátia, Eduardo e Késia, Noêmia e Irene, Dulce e Altamiro. Tanta gente querida que a gente encontra por aí, pessoas que são telespectadores assíduos da Novo Tempo, que acompanham o programa Além dos Fatos. Um grande abraço para você e, é claro, você onde quer que esteja aí por esse enorme Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, seja na África, seja na Ásia, seja na Oceania, seja na Europa ou na América Central, América do Norte ou mesmo aqui na América do Sul, enfim, onde você estiver por esse planeta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu não posso deixar de mandar um abraço também muito especial para os queridos que estão sofrendo em consequências do desastre ambiental que ocorreu a partir de Mariana, Minas Gerais. Um abraço para todo o povo de Mariana, para o meu povo querido lá de Governador Valadares, onde tive o privilégio de morar por 4 anos. Abraço para os amigos de Conselheiro Pena, de Aimorés, também de Baixo Guandu, Colatina, cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo que estão sofrendo em função da poluição aí no Rio Doce. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor cada dia renove a fé, a esperança de vocês. E parabéns, porque eu tenho visto aí nas redes sociais tantas manifestações de solidariedade de todo o Brasil, chegando a essas cidades. Você que tem de algum modo ajudado, participado, para diminuir o sofrimento das pessoas, sobretudo pela falta de água potável. Parabéns pelo seu envolvimento. Parabéns ao pessoal da ADRA, Agência Adventista de Ajuda Humanitária, que eu sei está trabalhando muito em todo o Brasil, em especial nas regiões afetadas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Parabéns por esse espírito de solidariedade de todos vocês. Permaneçamos firmes no Senhor, a despeito das dificuldades. Eu encontrei outro dia uma pessoa que me entregou esse cartãozinho e ela não se identificou, não me lembro o nome, não tenho certeza se foi em Londrina ou se foi em Maringá. Mas aqui há umas palavras poéticas tão bonitas que expressam confiança em Deus, eu quero lê-las para você. Diz assim: eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi pão se multiplicar, mas é pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não pode te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. É isso aí, palavras de confiança no Senhor. Há muitas coisas nessa vida que a gente não entende por que acontecem, porque Deus permite que aconteçam, mas ainda assim vale a pena confiar no Senhor porque Ele é maravilhoso. Vamos orar, em seguida a gente abre a Santa Bíblia. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos outra vez e porque agora vamos abrir Tua Palavra e buscar nela esperança, conforto e segurança. Cumpre Tua promessa, Senhor, e abençoa-nos nessa hora pelo Teu Espírito. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao profeta Oséias. Se você tem aí uma Bíblia e você
gosta de acompanhar na própria Bíblia, então busque aí, assim como eu estou buscando aqui na minha Bíblia, livro do profeta Oséias. Oséias é o primeiro dos 12 profetas menores. Eles são chamados de profetas menores não por serem menos importantes, mas porque escreveram menos. O ministério do profeta Oséias foi mais ou menos de 755 a 725 a.C. Ele exerceu um ministério profético de aproximadamente 30 anos. Um detalhe interessante, ele viveu num período muito escuro, muito difícil, do reino de Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria. Porque, lamentavelmente, o povo estava completamente distante do Senhor e Oséias viveu exatamente pouco tempo antes da nação ser completamente destruída pelos assírios, o que ocorreu no ano 722 a.C. De modo que Oséias foi o último profeta usado por Deus para trazer uma mensagem de advertência para o povo de Israel, aqueles que viviam no chamado Reino do Norte. Se você estudar o livro de Oséias, você vai ver que todo o livro, o tema do livro, a ideia que permeia o livro é o amor de Deus. É verdade que no livro existem advertências quanto à vinda do castigo em função do pecado, mas todo o livro também está cheio de apelos amorosos de Deus, no sentido de que seu povo se arrependa, de que seu povo se volte para Deus e tenha esperança no Senhor. Eu quero ler com vocês capítulo 4, versos de 1 a 3. Você tem aí a sua Bíblia? Oséias 4, versos de 1 a 3 está escrito: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar ou jurar falso, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e tudo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Quando a gente lê esse relato de Oséias, escrito séculos antes de Cristo, a impressão que dá é que ele está falando de uma realidade dos nossos dias. Mas, lamentavelmente, isso caracterizava a nação de Israel nos dias do profeta Oséias. Olha que ele diz aqui no verso 3, por isso a terra está de luto e tudo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Por causa do pecado do homem, por causa da transgressão do homem, o profeta Oséias diz que até a natureza sofre, até o reino animal é afetado. Mas eu quero ir com você agora para o Novo Testamento. Palavras do apóstolo Paulo escritas na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, primeiro verso. Vamos iniciar aqui com o verso primeiro, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O apóstolo Paulo está aqui usando palavras proféticas. Ele está inspirado pelo Espírito Santo escrevendo a Timóteo, mas é claro que essa epístola, essa carta se aplica à Igreja de Deus em toda a era cristã. Paulo diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele vai, em seguida, mencionar características ruins do ser humano que fazem com que os últimos dias se tornem difíceis. Um detalhe, quando ele fala dos últimos dias, ele está se referindo a dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. A manifestação extraordinária de Deus que está profetizada que vai acontecer. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, você precisa saber que nos dias que antecederem, nos últimos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, a grande intervenção, extraordinária intervenção de Deus, então ele diz, saiba que virão dias difíceis, dias opressivos, problemáticos, dias conturbados. Talvez você me dirá assim, ora, mas essas características de maldade que serão mencionadas na sequência, isso não sempre existiu no mundo? Afinal de contas, o homem se tornou mal agora, mas antes ele era bonzinho? Não.
Quando você estuda a Bíblia, você percebe que desde a entrada do pecado, desde que o homem se separou de Deus, desde que o homem cortou sua relação com o Senhor, a maldade passou a ser uma característica da natureza humana. A gente vê isso nos dias de Noé, lá no período do dilúvio, nos dias de Sodoma e Gomorra. Isso também, mesmo nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu, primeiro século da era cristã, já havia muita maldade no coração humano. Mas quando você estuda a Bíblia, você compreende que é de se esperar que esse curso milenar do mal, ele vai, na medida em que o tempo do fim se aproxima, na medida em que se aproxima o momento glorioso da segunda vinda de Cristo, esse curso milenar do mal, ele vai alcançando um clímax de intensidade. E a gente não tem nenhuma dúvida de que é exatamente para essa direção que nós estamos indo. O apóstolo Paulo diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Detalhe, os dias se tornam difíceis não por causa de Deus, claro que não. Os dias se tornam difíceis, problemáticos, conturbados, também não por causa do planeta, da natureza. Quem torna esses dias difíceis e complicados é o próprio homem, é a própria humanidade. Em função de sua maldade, em função de seu egoísmo, de seu orgulho, é a humanidade que faz com que os dias se tornem difíceis. E aí olha só o que Paulo vai dizer: os homens serão egoístas, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, jactanciosos, confiam nas suas próprias capacidades, são arrogantes, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Ora, se há um sentimento de autossuficiência, não pode se esperar outra coisa senão ingratidão. As pessoas arrogantes e soberbas, elas são ingratas. Elas não reconhecem o bem que recebem de outras, inclusive, é claro, nesse caso aqui, dos pais e também de Deus. E mais, ele diz, os homens serão irreverentes, porque eles removem Deus da sua própria vida, desafeiçoados, sem afeição natural, sem amor, implacáveis ou irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, porque eles são governados pelos seus impulsos pessoais e não por princípios. E mais, Paulo diz assim: os homens serão cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos ou irresponsáveis, enfatuados, isto é, cegos pelo próprio orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A ideia de que os homens são controlados pelo amor ao prazer e não por amor a Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E aí Paulo diz, foge também destes. Até forma de piedade muitos desses homens têm, ou seja, eles têm características de religiosidade, mas a relação deles com o cristianismo é uma relação superficial. Fala sério, quando a gente lê esse texto, não parece que o apóstolo Paulo havia acabado de assistir, por exemplo, um noticiário na televisão, e então, vendo as cenas da TV, vendo as notícias do Brasil e do mundo, ele resolve falar dessas características da humanidade? As palavras de Paulo, elas se cumprem de forma completa, inequívoca, inegável nos nossos dias. Todas essas lamentáveis características aqui, elas marcam o nosso tempo, elas marcam o homem do século 21. Por isso nós cremos que essas são palavras proféticas, que se cumprem de maneira completa nos nossos dias. E você sabe, Paulo aqui está apenas repercutindo aquilo que o próprio Jesus já havia dito. É provável que você conheça o texto, Mateus capítulo 24, verso 12. Mateus 24 está o chamado sermão profético feito por Cristo, referente ao mundo no tempo do fim. E no capítulo 24, verso 12, quando falava dos acontecimentos do tempo do fim, dos sinais do fim, Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a maldade,
O amor, disse Cristo, se esfriará de quase todos. Na medida em que a maldade vai crescendo, o amor, lamentavelmente, vai diminuindo. O amor a Deus, o amor à palavra de Deus. E quando o homem perde o amor a Deus, então se perde a fé, então se perde a esperança. E quando nós perdemos o amor a Deus, nós também perdemos o amor ao nosso semelhante. E quando se perde o amor ao semelhante, então se perde o respeito, se perde a justiça. As palavras de Cristo estão se cumprindo em nossos dias. Lamentavelmente, nós, seres humanos, estamos ficando cada vez mais insensíveis. Porque é tanta maldade que a gente vê. São tantas coisas ruins acontecendo todos os dias, em todos os lugares, que a gente vai se acostumando com a maldade. De modo que tudo parece normal. Você já reparou isso? De repente, coisas que antes chamavam a nossa atenção e nos deixavam impressionados, impactados, chocados, hoje parecem tão normais. Aqui um detalhe importante. Ainda que muitas coisas tenham se tornado comuns, elas não são normais. Nós não podemos aceitá-las como normais, ainda que estejam se tornando de fato comuns. Exemplo, a violência. Ora, essa violência que existe por aí, que a gente vê pelos atos de terrorismo, que a gente vê nas guerras, nos assaltos, nos roubos, no tráfico de drogas, essa violência muitas vezes que a gente vê no trânsito, isso não é normal. Tem se tornado comum, mas isso não é normal. Você e eu não podemos aceitar isso como normal. Sabe o que é o normal? O normal é você querer preservar a sua vida e a vida do seu semelhante. Essa desvalorização da vida que a gente tem percebido no dia a dia, isso não é normal. Repito, o normal é você cuidar de si mesmo, da sua integridade física, mas você também procurar ajudar, socorrer, acudir quem precisa de ajuda. Isso sim é normal. Essa violência generalizada tem se tornado comum, mas não é normal. Outro exemplo, corrupção. Ora, essa desonestidade generalizada, propina, desvio de verbas, isso está se tornando comum? Sim, está se tornando comum, mas acredite, isso não é normal. O normal é a gente, com honestidade, com dignidade, nós conseguirmos, com o suor do nosso rosto, o nosso pão, adquirirmos nossas coisas envolvidos numa atividade lícita, digna, isso é normal. Toda essa corrupção, essa bandalheira que a gente está vendo por aí, tem se tornado comum, mas não é normal, acredite nisso. E o que dizer da imoralidade, da pornografia, da promiscuidade, da prostituição, da homossexualidade? Isso não é normal. É verdade, pastor, você me dirá, mas está tão comum, está comum, mas isso não é normal. Sabe o que é normal? Por exemplo, é um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, um relacionamento heterossexual, incluindo aí a fidelidade conjugal. Isto sim é normal. É claro que as pessoas que se envolvem, por exemplo, na homossexualidade devem ser tratadas por nós com respeito, com compreensão, com bondade e sem preconceito. Mas, por favor, não aceite e façam com que desça de goela abaixo a ideia de que isso é normal. Isso tem se tornado comum, mas não é normal. O normal é um relacionamento entre um homem e uma mulher, não um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher. Isso não é normal, apesar de ter se tornado comum. E o que dizer, por exemplo, de casamentos descartáveis? Esses relacionamentos que mal começam, se comprometem, mas já desfazem a relação conjugal. Isso também não é normal. O normal é um homem e uma mulher se casarem e permanecerem juntos por toda a vida, mesmo passando por dificuldades. E, aliás, quem que se casa imaginando que não terá dificuldades? Nós temos dificuldades, sim, na vida conjugal, mas esse tipo de relacionamento descartável, isso não é normal. Isso tem se tornado comum, mas, repito, não é normal. O normal é viverem juntos por toda a vida, criarem seus filhos, envelhecerem juntos, isto sim é normal.
Foi assim, foi com esse propósito que Deus estabeleceu a sagrada união, o casamento, o matrimônio. E o que dizer, pensando agora na questão do cristianismo, o que dizer desses pregadores que, em vez de anunciarem a palavra de Deus e chamarem as pessoas para uma vida de santidade ao Senhor, estão prometendo prosperidade, estão prometendo curas que não acontecem? Isso é normal? Não, isso não é normal. O normal é um líder espiritual ser um homem usado por Deus e que anuncia a palavra de Deus, procura ensinar as pessoas a andarem nos caminhos do Senhor, advertindo inclusive os filhos de Deus de que o caminho do Senhor não é fácil, por isso Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. Isso é o normal. É dizer como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. É assim que o líder espiritual deve ensinar a sua igreja, não com essas fantasiosas promessas de prosperidade, em que os membros não prosperam, mas eles próprios prosperam. Isso não é normal. Não é normal essas promessas de curas que não se realizam. O normal é chamar o povo para um verdadeiro arrependimento e um concerto com Deus, uma aliança com Deus. Isto sim é normal e maravilhoso. O que dizer dos cristãos que professam o nome de Jesus, que cantam louvores ao Senhor e que fazem tanto barulho, mas vivem condescendendo com o mundo e com o pecado, vivem uma vida de pecaminosidade, vivem uma vida de alienação da vontade de Deus, de transgressão da lei de Deus. O que dizer desses cristãos? Isso é normal? Não. Essa apostasia generalizada, isso não é normal. Tem se tornado comum no cristianismo, mas isso não é normal. Deus está chamando a você e a mim para que nós nos voltemos para Ele. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas louvado seja o Senhor, porque não de todos. Há esperança para você e para mim. Se nós nos voltarmos para Cristo, para a sua palavra, se nós nos revestirmos de Cristo e buscarmos ligação com o Senhor, então essas coisas que têm se tornado comuns, nós perceberemos que elas de fato não são normais. E pela graça de Deus, nós viveremos não segundo aquilo que é normal para o mundo, mas segundo aquilo que é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Eu quero convidar você, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, a voltar-se para Ele. Ele correu atrás de você quando veio a este mundo e morreu em seu lugar. Mas ainda hoje, pelo Espírito Santo, Ele está correndo atrás de você e lhe chamando para voltar-se para Ele. Nós vamos ter o prazer de ouvir o Ramon cantar outra vez. Medite nesse hino que é tão conhecido e tão lindo. E em seguida eu volto com você. Supremo Deus, o grande eu sou, a rocha eternal, onipotente Senhor, Rei dos Reis, o vencedor, o nosso Criador, Pai Redentor, a primeira vez, foi a primeira vez que eu vi correr. Meu Pai correu pra mim, tomou-me em seus braços, com amor me abraçou, disse: filho, enfim você voltou, fitou meu olhar, enxugou meu chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Surpreso então fiquei por tanto amor. Eu sei que ao partir seu coração feri, pensei que jamais meu pai iria me aceitar, mas então eu lembrei seu amor por mim, eu
decidi voltar e à frente eu vi, foi a primeira vez. A primeira vez que o vi correr. Meu pai correu pra mim, tomou-me em seus braços, com amor me abraçou. Disse: filho, enfim você voltou. Fitou meu olhar, enxugou meu chorar, com perdão em sua voz. Disse: filho, eu ainda te amo. Surpreso então fiquei e prostrei-me aos seus pés, por tanto amor. Meu pai correu pra mim. Eu tão longe fui, só você que me deu valor. Mas hoje sei que Ele sempre me esperou. Meu pai correu pra mim, tomou-me em seus braços, com amor me abraçou. Disse: filho, enfim você voltou. Fitou meu olhar, enxugou meu chorar, com perdão em sua voz. Disse: filho, eu te amo. Correu pra mim, tomou-me em seus braços, com amor me abraçou. Disse: filho, enfim você voltou. Fitou meu olhar, enxugou meu chorar, com perdão em sua voz. Disse: filho, chamou-me filho. Disse: filho, eu ainda te amo. Correu pra mim. Meu pai correu pra mim. Correu Pra mim. meu pai correu por amor. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom. Ele continua correndo atrás dos seus filhos. Ele continua nos buscando para nos perdoar, para nos restaurar, para nos abençoar. Olha o texto, profeta Oséias. Comecei com Oséias e quero terminar com Oséias. Capítulo 11, versos 1 e 2. Está escrito: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Você percebe? Esse texto, na verdade, é um lamento de Deus. O Senhor diz: quando Israel era menino, eu o chamei. Do Egito eu chamei meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. E você? Qual tem sido sua reação diante do chamado do Senhor? Tem você reagido como o antigo Israel, que lamentavelmente foi insensível aos apelos do Senhor? Ou tem você, tocado pelo Espírito Santo, reagido de forma positiva, colocado-se nas mãos de Deus? O que mais precisa acontecer neste mundo para que você e eu percebamos de que de fato estamos vivendo no tempo do fim? O que precisa acontecer para a gente entender que o velho mundo está indo de mal a pior e que o homem não tem mais solução para os seus problemas? O que os homens precisam, o que precisa mais acontecer com os homens para que eles entendam que precisam se voltar para o Criador, para o seu Deus? Tomara que o Espírito Santo sensibilize o seu coração e que você se volte para o Senhor.
porque há esperança no Senhor, a vida no Senhor, há perdão no Senhor, a salvação no Senhor. Eu creio nisso. Você também crê? Então vamos orar juntos. Pai querido, ó Deus amado, Tu sabes, Senhor, a incredulidade campeia por toda parte, mas o Teu Espírito ainda está atuando e alcançando o coração de homens e mulheres, também por todo o mundo. Nesta hora eu te peço, meu Senhor e meu Deus, não porque eu tenha nenhum mérito, mas por Tua graça e bondade, que Tu alcances a vida de cada um, Senhor, que está participando comigo dessa prece, que o nosso coração se volte para o Senhor, que o Senhor restaure a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, para com o Senhor e para com o nosso semelhante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E tenha com você sempre o que diz a Bíblia, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, fique com Deus, tchau.